Mas a ideia aqui é a gente conseguir falar um pouquinho para vocês sobre como é que estão as coisas, né? Como é que já estão ocorrendo as coisas dentro do governo do estado, a partir do nosso plano de descarbonização e a partir do nosso plano de adaptação. Óbvio que eu vou falar um pouco mais da questão da descarbonização, que é o plano que já está pronto. A adaptação nós estamos fazendo, apesar de que muita coisa, né, o estado já faz há bastante tempo. É, não querendo ser repetitivo, mas sendo um pouquinho, a gente não pode deixar de dizer que, né, quando se trata de enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas, a gente fala de dois eixos principais, que é o eixo de mitigação, que é a descarbonização em si, e o eixo de adaptação, que, como o professor Neval muito bem falou, né, sabendo que as mudanças já aconteceram, né, que parte delas já aconteceram, nós precisamos nos adaptar, nós precisamos entender como é que a gente vai conviver com elas. E tem um terceiro eixo, né, tem um amigo meu que diz que se você não mitigar, não adaptar, você vai sofrer. Então tem um eixo de sofrimento para quem quiser e deixar as coisas do jeito que estão. Mas como a gente não quer esse eixo, a gente vai estar trabalhando muito, tanto no eixo de mitigação quanto no eixo de adaptação. E uma coisa importante a dizer que sobre o nosso plano de mitigação, e o mesmo vale para o plano de adaptação, é que, como o professor Neival disse, ele foi construído não no âmbito, não na perspectiva de obrigações, limites, etc., mas sim na perspectiva de incentivos, né? E ele falou um pouco dos porquês, mas tem uma coisa que é importante a gente lembrar, que é o seguinte: mitigar, né, descarbonizar, é muito caro, mas é muito mais barato do que adaptar, né? Se você for juntar os custos totais de deixar, se você deixar o pau quebrar, né, com respeito da palavra, se você deixar as coisas do jeito que estão, o custo de adaptação, especialmente se você colocar o custo de resposta aos desastres em cima disso, ele é muito maior do que o custo de você mitigar. Então, por isso, né, faz sentido a gente atuar na mitigação ajudando a sociedade, porque de novo, o custo de mitigação é da sociedade, né? É a sociedade que vai descarbonizar, são as empresas que vão descarbonizar, são as organizações da sociedade que vão descarbonizar, né? O governo faz se ele vai se descarbonizar, lógico, mas ele tem que ajudar o resto da sociedade a descarbonizar. Então, por isso que a gente fez um plano e atua muito em cima dos incentivos, né? E como é que a gente faz isso? Como é que é essa governança no governo do Estado do Espírito Santo? A gente tem o programa de mudanças climáticas, então dentro desse programa eu tenho tanto a área de mitigação quanto a área de adaptação. Quem coordena esse plano é o próprio governador do estado, então periodicamente a gente tem reuniões sobre o plano como um todo, sobre o programa como um todo, na mesa do governador, né? Eu como secretário de meio ambiente, atuo como coordenador executivo desse programa, que eu costumo dizer que nada mais sou do que o chato oficial, né? Porque o que o coordenador executivo faz? Eu não executo o programa lá na SEAMA, né? Com exceção do Reflorestar, né? Que é um programa nosso lá. Mas tem mais de 70 ações de todo o governo que estão dentro do bojo do programa de mudanças climáticas. Então, essas ações estão em todas as secretarias, em todas as autarquias. Então, a nossa função é garantir, né, que essas ações estão andando, que essas coisas estão acontecendo, né? Então, sendo para ser um pouco mais curto aqui também, por exemplo, usando nossos 4 eixos, né? A gente tem indústria e energia, a gente tem transportes, a gente tem resíduos e a gente tem a agricultura e floresta, né? O AFOLU. A gente tem, por exemplo, na parte de indústria e energia, nós temos o programa Gerar, que é um programa que está lá na Secretaria de Desenvolvimento, que é um programa que basicamente isenta o ICMS de quem instala placas solares, justamente para você conseguir fazer a substituição da matriz energética aqui do nosso estado. Mais de 5.000 instalações já foram feitas desde o início do programa. Eu acho que, na verdade, já está em mais de 6.000, mas o último dado que eu tinha visto era 5.000 e poucas. Isso, de fato, consegue ajudar a gente a fazer substituição da matriz energética, porque energia é um dos nossos grandes problemas. Apesar um outro programa que é importante, mas está conectado ao gerar, é o gerar hidrogênio, que é um gerar
que é um incentivo específico para plantas de hidrogênio. Ah, Felipe, mas não tem hidrogênio ainda. Não tem. Mas nós já estamos com tudo preparado para quando tiver. Sexta-feira passada, inclusive, Neival estava lá, né, Neival? A gente teve uma reunião com o pessoal da Eletrobras, que estão com um modelo, inclusive, bem interessante, que a Eletrobras, qual é o grande desafio do hidrogênio, gente? É o custo da energia, né? Porque você usa muita energia para fazer hidrogênio, né? O custo da energia, e claro, essa energia tem que ser limpa, tem que ser verde para ser hidrogênio verde. E a Eletrobras, ela não precisa comprar energia, ela já é geradora, né, de energia. Então, sendo geradora de energia, ela consegue produzir, né, instalar uma planta de hidrogênio que quase que é viável, ou praticamente já é viável economicamente. Então, eles estão estudando um aqui no nosso estado, e eles já podem entrar dentro desse gerar hidrogênio, ou seja, já está trazendo incentivos para uma energia que é o futuro, né, que é o que todo mundo fala que é o futuro, então a gente está trazendo isso aqui para o nosso estado. Além disso, ainda dentro do campo da energia, tem todas as ações que a gente faz no campo do biometano. E aí não é só a SEAMA que acaba fazendo. Tem partes lá também na SEAMA, mas tem partes, por exemplo, regulatórias. Nós fomos o primeiro estado do Brasil a permitir que o biometano, por exemplo, fosse introduzido dentro da malha normal dos gasodutos aqui do nosso estado. Nós estamos sendo copiados por vários estados por aí afora, porque a gente começou, a gente já permitia desde o início, desde, se eu não estou enganado, outubro do ano passado, algo nesse sentido, que o biometano já pudesse ser transportado pelo gasoduto comum. E por que isso é importante? Porque isso viabiliza ainda mais a possibilidade de você ter plantas de biometano aqui no nosso estado. Por exemplo, a gente já tem duas sendo instaladas, uma ali na marca ambiental, outra ali em Vila Velha, algumas sendo planejadas, uma para Santa Maria do Jetibá, ali na área das granjas. E por que isso é importante? Porque isso nos ajuda a descarbonizar a nossa malha de energia através do gás, né? Através do biogás. Então, isso tudo cai dentro da nossa estratégia, já que a energia é um ponto tão importante, né? Pensando um pouquinho na agricultura, a gente tem, por exemplo, como muito bem disse, é a Amanda, não? A Amanda falou do ABC+, que é o Agricultura de Baixo Carbono. A gente toca esse programa aqui, mas principalmente através de dois programas da SEAG, que é a Cafeicultura Sustentável, que é um dos programas que tem lá, e o outro é a cadeia do leite sustentável. Esses que são que basicamente os dois grandes problemas que a gente tem, que são como é que a gente consegue fazer que toda a cafeicultura capixaba seja feita sem desmatamento e que capture carbono ao invés de emitir, e a questão do leite com toda a questão da fermentação interna. Então, já temos dois programas que estão acontecendo aceleradamente lá na SEAG nesse sentido. E, claro, eu não posso deixar de falar do Reflorestar, que é o meu xodó, né, porque eu cuido dele lá, que é o nosso programa de reflorestamento. É um programa que acontece desde 2011, aqui no nosso estado. De lá para cá, mais de 11 mil hectares de florestas foram reflorestados diretamente e mais de 20 mil hectares de florestas foram restaurados por influência desses outros 11 mil. O que isso quer dizer? Que ao plantar 11 mil hectares, outros 10 mil hectares se regeneraram naturalmente, né? Isso foi inclusive um estudo que o Instituto Jones Santos Neves fez e entregou no início desse ano, mostrando que a gente de fato tem um efeito muito grande na restauração. E junto com o Reflorestar, nós temos naturalmente nossas ações de fiscalização e quando, por exemplo, acontece algum desmatamento ilegal, quando o IDAF embarga alguma área, ou quando o IEMA embarga alguma área. Com isso tudo, a gente saiu, inclusive, foi semana passada ou retrasada. Nós nos tornamos, esse ano, o terceiro estado que mais regenerou florestas do Brasil, né? O Observatório da Restauração fez um mapeamento. Nos últimos 3 anos, o Espírito Santo restaurou 27,55 mil hectares de florestas. Isso envolve reflorestar, isso envolve fiscalização, isso envolve uma série de ações que a gente tem feito. Isso ajuda muito, naturalmente, a gente a fazer a captura de carbono. Na questão de resíduo, eu acabei falando um pouco, né? A gente tem feito lá pela SEAMA toda a questão de logística reversa, porque quando você consegue
estruturar uma cadeia de logística reversa, estruturar uma cadeia de reciclagem, você consegue ajudar uma série de indústrias e você reduz a pegada de carbono, mas você também consegue ajudar algumas indústrias, como por exemplo, como muito bem disse, deu o exemplo aqui do João, da ArcelorMittal, que se você estruturar uma cadeia de sucata, você ajuda a descarbonizar, né, o aço produzido aqui no estado. Então a gente já fez todas as regulamentações da logística reversa que não tinham essas regulamentações aqui no estado, e estamos nesse momento numa etapa de articulação junto aos atores para estruturar de fato a cadeia, né? E nós temos na questão de transportes, nós temos um programa lá na Secretaria de Mobilidade, que é a eletrificação da nossa frota, né? Que de primeiro nós vamos colocar 50 ônibus elétricos até o fim desse mandato e queremos continuar para a gente ter de fato uma frota de ônibus elétrica, mas mais do que isso, a gente quer incentivar de fato as pessoas a usarem o transporte público, porque isso descarboniza, isso evita a circulação de carros e acaba descarbonizando como um todo a sociedade. Eu estou dando esses exemplos, pessoal, óbvio que são mais de 70 ações, são mais de 70 programas e projetos do governo do estado, mas são os exemplos que eu estou dando aqui para vocês entenderem um pouquinho de como que a gente atua. E como é que a gente atua em cima deles? Fazemos reuniões periódicas para entender como é que está e ver o que a gente pode ajudar para que esses programas acelerem, né? Para que esses programas andem de forma mais efetiva. E tem um último que eu não posso deixar de falar, lógico, que a gente lançou na COP, duas coisas muito relevantes, três coisas muito relevantes para o nosso estado. Uma delas é que que o governo do estado, através do Fundo Cidades, vai dar R$ 500 mil para cada município fazer seu plano de adaptação, né? Porque mais do que ninguém, assim, é o município que tem que ter, de fato, o conhecimento da adaptação climática, porque é nele que ela acontece, o desastre acontece no município, então por isso que dentro do nosso plano de adaptação, né, Neival, a gente também tem uma etapa de capacitação dos municípios, mas além disso nós vamos dar R$ 500 mil para os municípios fazerem os seus planos de adaptação. Uma outra coisa que a gente lançou foi um fundo de R$ 1 bilhão para a transição energética, operado pelo Bandes, justamente para você viabilizar ou plantas de biometano, ou instalações né, energeticamente mais sustentáveis ou mais eficientes aqui, para a gente ter, de fato, uma troca, né, da matriz energética do Estado mais acelerada. Então, vai ser um fundo aí entre o Bandes e o BNDES que vai ajudar muito, né, as indústrias capixabas a fazer essa transição. E, por último, que é um negócio que a gente lançou pela SEAMA, a gente lançou o que a gente está chamando de selo Descarboniza. O que é isso, né? É um negócio que eu já discuti isso muito com o Neival, com a Juliana, com o pessoal da nossa equipe, que descarbonizar é um desafio que quem executa são as empresas, é a sociedade, né? O governo tem que incentivar, beleza. Mas a nossa grande preocupação não são os grandes emissores do nosso estado, e eu vou dizer por quê, né? Porque os grandes emissores do nosso estado já têm o seu plano de descarbonização, já estão comprometidos e estão nessa rota, né? A Arcelor, a Vale, a Petrobras, que são os grandes emissores, eles já têm essa obrigação por força dos fluxos globais de capital, por força da sua própria governança. Então, isso já está acontecendo. Então, se eu der uma ajudinha, eles vão fazer, né? Então, querendo ou não, vai acontecer. O nosso grande desafio no nosso estado são os médios e médios grandes, né? Industriais, médios grandes empresários, porque eles têm uma emissão significativa para o tamanho do nosso estado, mas não têm acesso à tecnologia, não têm acesso, às vezes, a conhecimento, muitos não acreditam, né, em alguns casos. Então, o que a gente fez? A gente lançou esse selo, um selo que a gente chamou de descarbonização, que quem quiser ter o selo vai ter que me entregar três coisas: plano de descarbonização, inventário de emissões e compensação de 5% das suas emissões de cara. Isso vai aumentando ao longo do tempo. E por que isso vai ser relevante para o cara? Porque nós estamos articulando com outras áreas do governo para quem tiver esse selo
vai ganhar outros benefícios. Então, uma pessoa que está lá no Invest, que é o nosso benefício de investimento, se ela tem 90% de diferimento, com o selo ela vai ganhar 95%, por exemplo. Isso não está determinado ainda, mas estamos em período de fechamento. Vai ganhar mais substituição tributária. Lá no Bandes vai ter um crédito com juro um pouquinho menor. Então, nós vamos criar uma série de benefícios para quem tiver com esse selo, justamente para você incentivar uma série de empresas que não estariam com conhecimento ou com vontade a vir e juntar no nosso rumo da descarbonização, que a gente acha que vai conseguir ter bastante gente aderindo e já estamos começando a fazer esse trabalho. Então, gente, queria, em resumo, assim, basicamente é isso. Óbvio que tem muito mais coisa que o governo do estado faz, mas dando alguns exemplos aqui para vocês. É um prazer estar aqui com vocês e fico aberto aqui a perguntas e questionamentos.